gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado em nome do Grupo Parlamentar do PCP. A primeira questão que lhe gostaria de colocar prende-se com que queremos nós a principal preocupação dos jovens portugueses, que é o emprego, a ameaça de desemprego, a precariedade. Nós temos no nosso país já uma taxa de desemprego juvenil que atinge os 21%, não apenas entre jovens com baixa formação profissional, sobretudo jovens licenciados, e por isso entendemos que a política de combate ao desemprego juvenil que tem sido desenvolvida pelo atual Governo não tem tido resultados objetivos, uma vez que este número não tem parado de crescer. Entendemos ainda que, intimamente ligada a esta questão, a questão da precariedade e do emprego e da dificuldade de acesso ao emprego com direitos como uma limitação objetiva à emancipação juvenil. Já aqui foram abordadas as questões da habitação, também teremos alguns aspectos para lhe colocar sobre essa matéria, mas entendemos que é exatamente pela natureza de um vínculo precário que um jovem tem objetivamente dificuldade de sair de casa dos pais. É quase impossível aceder a um empréstimo à habitação ou mesmo realizar um contrato de arrendamento com um contrato precário. Qualquer conversa com qualquer jovem trabalhador, jovem estudante do ensino superior, a sua preocupação é fundamentalmente esta. E, portanto, a questão que gostaria de colocar é, muito concretamente, se entende que também da parte do seu Governo a resposta tem sido ineficiente e, portanto, é preciso uma ruptura com esta política de emprego, que inclusive desde 2007, com a aprovação do Código de Trabalho, determina para os jovens à procura do primeiro emprego possam ter exatamente o vínculo precário e, portanto, o Código de Trabalho abriu uma nova dimensão do emprego sem direitos para os jovens portugueses, porque legitima exatamente a precariedade para o primeiro emprego e, portanto, a questão que lhe gostaria de colocar era exatamente esta. Infelizmente, esta realidade é gravosa no nosso país, mas atinge ainda dimensões mais gravosas se comparadas com a média da União Europeia. Nós temos no nosso país números do segundo trimestre de 2009 que 54,2% dos jovens têm um contrato de trabalho precário, quando a média da União Europeia é de 39,4%. Entre os 25 e os 29 anos, os jovens portugueses 38,3%, a média comunitária de 20,4%. Portanto, creio que de facto são números que demonstram a gravidade da situação económica e social da maior parte dos jovens portugueses. A questão que lhe gostaria ainda de colocar, e aproveitando ainda o tempo que tenho, prende-se com a questão do acesso à habitação. Infelizmente, não existe por parte, não apenas deste Governo, de sucessivos governos do Partido Social Democrata, com o seu CDS e também outros governos do Partido Socialista, uma política de habitação que sirva aos interesses de todos os portugueses em geral, mas em particular dos jovens que, pela sua posição em início de vida, encontram mais dificuldades de acesso à habitação. O incentivo ao arrendamento por jovens era um programa de arrendamento que tinha limitações, o PCP chamou a atenção para isso, apresentou inclusive propostas de alteração, mas entendemos que a Porta 65 acaba por agravar algumas dessas limitações e, portanto, não deu, de facto, resposta a esta necessidade objetiva da juventude portuguesa. O Sr. Secretário de Estado falou-nos aqui de um valor 26 mil e uma média anual de 11 mil candidaturas. Admitindo que o erro possa ser do portal da habitação, ou pelo menos da interpretação que fizemos dele, de acordo com os dados disponíveis no portal da habitação e no separador da Porta 105 Jovem, dava um número mais ou menos como 6.857 candidaturas durante o ano 2009, 7.955 durante o ano 2008. A minha dúvida é interpretar e comparar estes valores com o número aqui anunciado pelo Secretário de Estado de 26 mil. Sim, mas com uma média anual de 11 mil é impossível, porque isto nunca atingiu os 8 mil, como é que é possível ter uma média anual de 11 mil? Admitindo que o erro possa ser nosso, certamente o Sr. Secretário de Estado irá responder elucidadamente a esta questão. A outra questão que lhe gostaria de colocar, uma vez que, quando da discussão do orçamento por ações, em sede do Orçamento de Estado, a Ministra do Ambiente não nos deu uma resposta objetiva sobre esta matéria, qual vai ser o volume orçamental da Porta 65 para o ano 2010? A Sra. Ministra não nos deu resposta a esta questão. Sobre as questões em concreto que lhe colocámos assim sobre esta matéria também não obtivemos resposta no plenário e, portanto, gostaríamos de repetir esta questão. Qual vai ser o orçamento da Porta 105 para
2010, creio que podia ser importante. Termino já, Sr. Presidente, e só para frisar que, relativamente ao que o Sr. Secretário de Estado hoje aqui anunciou sobre as propostas aprovadas em Conselho de Ministros, não nos deixam de preocupar, muito pelo contrário. De facto, as propostas que foram, creio que num espírito construtivo, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sugeridas nesta Assembleia da República e aprovadas em plenário, dão resposta a necessidades pontuais que surgiram e que são de facto injustiças e têm todo o entendimento da parte do PCP que têm que ser emendadas, mas nós entendemos que são intervenções pontuais e não vão resolver o problema de fundo. O fundamental é que um casal com o salário mínimo nacional que se candidata a um T2 em Lisboa não tem valor, nem tem acesso a esta candidatura porque tem uma taxa de esforço superior a 60%. Ou seja, estamos a falar de um segmento da população que tem dificuldades muito graves de acesso à habitação, mas por força de um dos critérios que nós achamos que é o mais desajustado, da porta 105, que é impor uma taxa de esforço de 60%, ficam excluídos deste apoio ao arrendamento. E, portanto, nós entendemos que, de facto, é muito injusto e certo que o Governo estará sensível a estas questões e teremos certamente a resposta por parte do Sr. Secretário de Estado.